relato longo, né? E vamos ver. Maledite, maledito, Maria Catarina e inferno. Gente, vamos lá. Relato de maledites e maleditos. Enviei o relato, tá... Tô lendo aqui o que ela escreveu antes, não sei se... Tá. Olá, Ana, Matheus e amigos assombrados. Já adianto que é um relato longo. Mais uma vez só pra mim aqui. Muito obrigada, imagina. Todos os nomes já estão trocados. Bom, eu nasci nos anos 80. Meus pais não se davam bem e quando eu tinha 3 anos eles se separaram. Mas continuaram vivendo na mesma casa, até vendê-la. Minha mãe me deixava na casa do meu avô, enquanto trabalhava. Meu avô sempre foi tudo para mim, melhor pessoa do mundo. Contam que quando eu era criança eu tinha 2 amigos imaginários. Eu não lembro os nomes, mas era um menino e uma menina com idade entre 6 e 8 anos. Depois de alguns anos parei de brincar com eles e não falava mais sobre isso. Minha mãe perguntou onde eles estavam e eu disse que a mãe deles havia morrido e eles precisaram ir. Ah, detalhe, eu dizia que eles tinham morrido com o pai, que era caminhoneiro, num acidente na estrada. Gente do céu, eu acho que assim, é muita imaginação para uma criança criar tudo isso, né? Bom, quando os meus pais venderam a casa e a esposa do meu avô faleceu, eles não tinham filhos, eram padrinhos da minha mãe. A minha mãe juntou a parte dela da venda da casa e o valor da casa do meu avô, que vendeu, e foi morar com nós duas. Eu tinha 8 anos na época e logo minha mãe, que a partir de agora chamarei de Maledite, ela arrumou um namorado, marido. E em poucos meses ele estava morando conosco. Meu avô alertou a Maledite, minha mãe, que ela não deveria colocar um homem para dentro de casa porque ela tinha uma menina em casa. Maledite ficou furiosa com ele e o padrasto Maledito já estava na nossa casa. O meu padrasto Maledito. Bom, Maledite começou a mudar. Ela me tratava mal, quase nem falava comigo. Com o tempo, Maledito começou a ficar engraçadinho comigo. Você entende, né, Ana? Entendo. Maledite e Maledito começaram a frequentar uma seita onde vestiam roupas estranhas e diziam que incorporavam entidades. Nesse meio tempo, Maledito começou a ficar mais abusado comigo e a empregada doméstica era sua amante e todo mundo sabia, mas a Maledite ignorava. Então comecei a não querer voltar mais para casa. Eu ficava na casa de amigas e amigos. Quando eu tinha 12 anos, a Maledite se aposentou e comprou um sítio e ficava com o Maledito por lá, às vezes por semanas. Então, eu era uma menina de 12 anos e um senhor com mais de... Então, era uma menina de 12 anos com um senhor de mais de 80 anos na casa. Mas pelo menos eu estava feliz sem precisar conviver com a Maledite e com o Maledito. Às vezes eles apareciam e sempre acabava em briga. Maledito batia a porta e saía de casa, e a Maledite dizia que eu estava arruinando a vida dela. Mas logo eles voltavam porque tinha a seita, né? E também porque a Maledite sustentava o Maledito vagabundo. E assim foi a minha adolescência. Só ficava em casa quando eles não estavam, e quando eles estavam eu já me mudava para a casa dos amigos. Vocês devem estar se perguntando pelo meu pai. Pois bem, nós nos dávamos bem. Ele tinha ficado doente. Os médicos nunca souberam o porquê de sua doença. Só se sabia que ele estava com insuficiência renal e morava com a minha avó. Às vezes parecia que ele estava possuído. E ele, que odiava cigarro e álcool, começou a beber e fumar. Não queria ir ao hospital fazer hemodiálise. Ele era outra pessoa, mas comigo sempre foi um bom pai. Jamais me bateu, me dava o que eu precisava.
Já em 1997, um amigo dele disse que no terreiro de Umbanda que eles iam, uma entidade disse que tinham feito um trabalho pesado para ele. Um trabalho para deixar ele louco e até matá-lo. Lógico que era coisa do maledito e sua seita. Então, um dia, no verão de 97, minha amiga e eu fizemos as malas e fomos para a rodoviária. Pegamos o primeiro ônibus que vimos, que ia para Santa Catarina. Fomos para uma praia. No hotel em que ficamos, conheci o Inferno. Ficamos amigos. Inferno é um cara, então. Ficamos amigos e ele e seu irmão eram de outra cidade, que ficava umas 5 horas da minha cidade. Então, eles nos visitavam e nós visitávamos ele. Logo, eu estava namorando o Inferno e a minha ex-amiga namorava o irmão dele. Ex-amiga. Em junho de 97, meu pai faleceu. No dia que ele morreu, ele pediu para minha avó ligar para mim, para Maledite e as 3 noivas dele. Sim, Ana, 3 noivas. E a minha avó, como assim? Peraí, em junho de 97 o meu pai faleceu. No dia que ele morreu, ele pediu para minha avó ligar para mim, para Maledite e as 3 noivas dele. E a minha avó perguntou por quê. E ele disse que ele ia morrer. Ele disse que ia morrer às 10 para as 11 da manhã. Minha avó ligou e ele morreu no exato horário que ele disse que morreria. Eita! E o maledito estava muito feliz. Como eu precisava sair de casa, peguei o dinheiro que o meu pai deixou e eu me mudei. Aluguei um apartamento e fui morar com o Inferno, na minha cidade mesmo. Em novembro de 97, fui visitar a casa da Maledite para ver o meu avô. E eu o abracei e não queria mais soltá-lo. Quando fui embora, falei para o Inferno: é a última vez que eu vou ver o meu vô. O Inferno disse que eu estava louca, que o meu vozinho não pegava nem gripe. Mas eu não sei, Ana, eu senti uma tristeza e um vazio no peito quando abracei ele. Nesse momento as lágrimas escorrem. Escrever essa parte do relato é a mais dolorida para mim, pois a única pessoa que eu amava era o meu vozinho mesmo. 2 dias depois, a Maledite me liga pela manhã dizendo que o meu vozinho havia nos deixado. Ele morreu como ele sempre disse que queria, dormindo. Nessa época, eu estava no 1º trimestre de gravidez do meu lindo filho. Nesses tempos, Inferno não era uma pessoa ruim, mas Maria Catarina, a mãe do Inferno, era o mal encarnado. Acredita que quando eu estava grávida e peguei uma gripe, ela disse para o Inferno dormir em outro quarto e não ficar muito perto de mim para que ele não pegasse a gripe. Inacreditável, né? Meu filho nasceu em junho de 98 e em agosto eu já estava na faculdade e o Inferno nada de arrumar emprego. Saía dizendo que ia para a faculdade, mas ia mesmo era tomar pinga. Depois descobri que ele nunca foi em nenhuma aula da faculdade, mas era melhor estar com o Inferno do que com a Maledite e o maledito. Pelo menos o Inferno me ajudava com o bebê. Era bom para o nosso filho. Quando terminei a faculdade, fui para outra cidade, a qual moro até hoje. Apesar de não gostar, mas pelo menos aqui a casa é minha e não dependo de aluguel. Então meu filho, o Inferno e eu nos mudamos para cá, pois eu ia começar outra faculdade. E a Maledite e o maledito resolveram que viriam também. É uma cidade turística e do nada estávamos todos morando debaixo do mesmo teto. Ixi! Eles iam para minha cidade natal 2 vezes ao mês para os cultos da seita. Eu na faculdade, trabalhando como gerente de um hotel e o maledito em casa, dizendo que estava procurando trabalho. Na virada de ano, já na casa dos anos 2000, o pai do Inferno acabou que tirou a própria vida dentro de casa. Maria Catarina nos avisou e fomos para a cidade natal do Inferno. Meu ex-sogro era um coitado, na verdade. Ele não sabia dizer não. Maria Catarina não fazia nada em casa.
ela ficava sentada, ligando para o trabalho dele e dizendo para ele buscar o almoço, para ele buscar o lanche da tarde. Se eu falava com algum homem na internet, se eu saía, se eu colocava homem para dentro de casa, essas coisas. E após essas 3 vezes que o menino falou com o inferno, ele me disse que não queria mais falar com o pai dele. E eu disse, tudo bem, não precisa falar. Então, quando nós víamos que era um número desconhecido, nós não atendíamos o telefone. E um dia ele ligou e deixou uma mensagem. Ele deixou uma mensagem dizendo assim, atende, inferno! Então apelidamos ele de inferno. Nunca mais vimos o inferno, nem seus parentes podres. Só que a Maria Catarina não ia deixar isso assim. Afinal, eu devolvi o filho dela e era mais uma despesa que ela passou a ter. Ela achava que eu tinha que sustentá-lo. Em dezembro de 2013, estava trabalhando e comecei a passar mal. Vomitei e vim para casa. Esses vômitos começaram a ser frequentes e em 2014 comecei mais uma faculdade, nutrição, minha verdadeira paixão. Os meses foram passando e eu piorando. Passei da comida sólida para pastosa e seguia vomitando. Já estava perdendo muito peso. Passei para a dieta líquida e nem isso parava no meu estômago, até que parei de comer. E sentia uma dor insuportável na lateral do abdômen. Eu pedia para morrer. Eu não sei se existe dor pior que essa. Nesse meio tempo, fui a 32 médicos. Gente, 32? E ninguém sabia o que eu tinha. Eu fazia transfusão de sangue 2 vezes na semana, pois nem os médicos sabiam como eu estava viva, de tão baixo que estavam as minhas hemácias e hematócritos. E os leucócitos estavam na lua, de tão alto. Eu tomava morfina injetável todos os dias e isso não diminuía a dor. Então parei com a morfina e nessa época era só água e transfusão. Fui para um hospital particular de Porto Alegre em março de 2015 e me internaram. Me colocaram na nutrição parental exclusiva. Fiz todos os exames que vocês possam imaginar. Nutrição parental é aquela que vai direto pro estômago, né? Passa uma cânula, catéter, não sei, uma canulazinha assim. Fiz todos os exames que vocês possam imaginar. A junta médica de 8 especialistas que estavam tratando o meu caso chegaram à conclusão que eu estava com leucemia grau 4, ou seja, terminal. Eu estava pesando 26 quilos na época. Gente, 26 quilos é o peso do Vitório. Continuava estudando nutrição, em exercício domiciliar. Acompanhava as aulas e fazia os trabalhos pela internet. Como eu gostava muito de ler, eu vi num livro de nutrição a doença de Crohn, atípica, e falei, é isso que eu tenho. Disse para os médicos me darem alta e eles falaram que eu ia morrer. Respondi que eles também iriam morrer, afinal todo mundo morre. E eu sabia que eu não tinha leucemia, pois vi o exame da medula óssea e nada indicava leucemia. Por fim, eles me deram alta. Tive que assinar uma papelada para essa alta. Cheguei na minha casa, procurei um grupo de doença de Crohn e perguntei se tinha alguém do Sul para me indicar um médico especialista na doença. Me responderam e me deram o nome e telefone de uma médica de Porto Alegre. Marquei com a médica uma consulta. Já ia me esquecendo aqui, mas eu nunca me queixei das dores e de não poder comer, de ter que ser carregada, porque com 26 quilos eu não conseguia caminhar muito, só alguns passos. E eu tinha uma gata que eu amava e ela sabia quando eu estava com dor e deitava do meu lado, a minha protetora e amiga de toda hora. Bom, quando fui na médica especialista, ela disse: Guria, se tu não tivesse pedido alta, tu estaria morta. Fiz mais alguns exames e comecei o tratamento caríssimo. Maledite, conheci uma senhorinha de quase 90 anos, muito festeira e querida. Ela tem um terreiro de umbanda. E na época que eu saí do hospital, eu fui no terreiro. E ela, incorporada, me disse que era um trabalho forte, de morte mesmo, vingança,
da Maria Catarina, ex-sogra. Então comecei a ir no terreiro uma vez por semana para me livrar do trabalho da Maria Catarina. Aos poucos eu fui melhorando e ganhando peso. Bom, Maria Catarina conseguiu o que queria, pois a minha doença é autoimune, não tem cura e tenho que tomar imunossupressores para o resto da vida. Meu corpo passou a rejeitar o intestino, então eu tomo remédios de transplantado para que o corpo não ataque o intestino. Costumo ter uns 4 episódios por ano dessa doença, mas para quem passou anos com ela ativa todos os dias, eu estou muito bem. Sobre a minha gatinha Mel, quando comecei a melhorar, ela adoeceu. Foi no veterinário e estava com câncer em vários órgãos. Só de pensar eu já começo a chorar. Ela me ajudou e pegou as pragas da Maria Catarina para ela. Quando ela nos deixou, eu a via o dia inteiro, deitada nas poltronas, sentia ela depois que ela faleceu, então, né? Quando ela nos deixou, eu a via o dia inteiro, deitada nas poltronas, sentia ela subindo na cama e não aguentei. Juntei minhas malas, peguei meu filho e nos mudamos para outro país. Voltamos para o Brasil, para nossa casa. Eu ainda sinto a gata aqui, mas já consigo lidar com a perda. Bombom, minha mãe de santo, amada com seus 90 anos, continua me tratando e continuei indo no terreiro até começar a pandemia. Já faz 1 ano que não vou me tratar com as entidades. Maria Catarina, não contente, fez um trabalho para que eu nunca tenha nada. Foi o que a entidade me disse. E agora, sem poder me tratar no terreiro, parece que está dando certo, pois nunca estive tão mal financeiramente como agora. Até por isso que me inspirei em vocês. Ok. Sou nutricionista agora, área da saúde, e sou do grupo de risco. Já que não posso ter imunidade para o meu corpo, não vou ver o meu intestino como se ele fosse algo estranho dentro de mim e as defesas atacar. Já que não posso ter imunidade para o meu corpo, não ver meu intestino como se ele fosse... Sou nutricionista agora, área da saúde, e sou do grupo de risco, já que não posso ter imunidade para o meu... Entendi agora. Ela não pode ter imunidade, senão, se ela tiver, o corpo ataca o intestino. Bom, fora a falta de dinheiro também, eu tô feliz com a minha profissão, adoro ajudar os outros, pretendo fazer residência multidisciplinar, mas como é no hospital, somente terá concurso após a pandemia e também fazer concurso para perita criminal assim que sair o edital. De saúde eu tô bem, tenho meus episódios, mas passa após alguns dias. Meu filho está quase se formando e pretende fazer um MBA. É um menino maravilhoso que nunca deu trabalho. Essa é a minha história, Ana, resumida, mas tentei focar nos pontos principais. A vida costuma ser cruel comigo. Acho que fui alguém muito ruim na outra vida. Adoro vocês, muito obrigada por ter esse canal maravilhoso. Eu só durmo ouvindo os relatos. Beijos para você, para o Matheus, para as crianças e as lindas gatinhas. Muita saúde a todos, obrigada por ler o relato. Um beijo para você, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Tô vendo as fotos aqui. Algumas fotos. Opa. Ok. E, gente, aí de novo, o que te assusta, o que me assusta é o tanto de gente ruim que tem por aí, né? É o tanto de gente ruim que tem por aí. Tá louco. Mas, gente, se não dá esses
talo aí nela de procurar outro médico, de sair. Tá vendo? Se você vai na opinião, isso que era uma junta médica de especialistas, gente, dando diagnóstico errado. Na verdade, eu não sabia o que era, podia falar que não sabia, então, né? Vai dar um diagnóstico de... Ai, gente, olha. E lá ia o trouxa. A irmã do inferno ligava do celular dela para o celular do pai, pedindo que ele levasse um copo de água para ela no quarto e o pai na cozinha. E ele levava. O irmão do inferno chegava nas lojas e comprava o que queria e mandava cobrar do pai dele, que era um homem bem conhecido na cidade. Maria Catarina mandava o marido buscar bebida, cigarro e até ir nos becos comprar outras coisas para os seus filhos. E o homem ia. Inacreditável, Ana. Será que não tinha uma magiazinha ali de leve ou não ali, né? Gente do céu, né? Bom. Então, o meu ex-sogro arrumou uma amante, mas tão ruim quanto a Maria Catarina. Ô, dedo, hein? E ainda teve uma filha com a amante. Então, ele se viu com uma dívida enorme, com 2 loucas incomodando e filhos vagabundos. Ele preferiu sair dessa. Bom, após isso, inferno roubava meu dinheiro e o dinheiro do cofrinho do meu filho para comprar pinga. Eram garrafas e garrafas. Eu passava o dia fora, trabalhando, estudando. Se já não bastasse a bebedeira do inferno, ele acordava e dormia bebendo. Ainda tinha o maledito. Num dia eu estava atrasada e pedi para a maledite me dar carona até o hotel. Eu tinha carteira de motorista, mas a maledite não deixava eu dirigir o carro dela. Por pura preguiça, a maledite mandou o maledito me dar carona. Dentro do carro, o desgraçado tentou me beijar. Que ódio, Ana, que ódio! Eu dei um tapão na cara dele, desci do carro e fui a pé, me tremendo toda. Cheguei no hotel e todos viram que eu não estava bem e me disseram para eu ir para casa. Liguei para a maledite e pedi chorando para ela ir me buscar sozinha. E surpresa! Assombrados, lá estava ela com o maledito. Eu mandei ela descer do carro e contei o que aconteceu. Ela disse que não acreditava em mim. Falei que eu não ia entrar no carro, que eu ia a pé para a casa de uma colega da faculdade e disse para a maledite que ela tinha 2 horas para tirar o maledito de dentro da minha casa. Sim, a casa era minha. Meu avô deixou tudo que tinha para mim. Com o dinheiro, eu comprei a casa. Maledite disse que ia com o maledito para nossa cidade natal, pois tinham que ir para a seita. Avisei ela que se quisesse voltar, teria que ser sem o maledito. E assim foi. Só que agora eles moravam em cidades diferentes, mas a maledite não largou dele. É como se ela estivesse cega, enfeitiçada por aquele homem. Depois, aproveitando que tirei o maledito da minha casa, comprei uma passagem para o inferno. Comprei uma passagem para o inferno. Comprei uma passagem para o meu marido, né, inferno, ir visitar a Maria Catarina, mãe dele. E disse que fazia tempo que ele não via a mãe, né, que ele deveria visitá-la e tal. E ele foi. À noite ele ligou para mim e eu disse que se ele voltasse, eu ia... Hã? Ah, você deu um migué! Comprei uma passagem para o inferno e ir visitar a Maria Catarina e disse que fazia tempo que ele não via e que ele deveria visitá-la. Aí ele foi. À noite ele ligou para mim e eu disse que se ele voltasse eu ia chamar a polícia, que eu ia pedir o divórcio. Ah, entendi. Você jogou ele para longe e falou, agora não quero mais, não volta nem para casa. Maria Catarina achava que o inferno era minha responsabilidade. É só o que faltava, né? Ela me ligou, me xingando, dizendo horrores para mim e que se o inferno era um bêbado, a culpa era minha. Eu mandei ela para aquele lugar. Falei tudo e mais um pouco para ela e desliguei. Na véspera do Natal, nós saímos cedo de carro e pegamos a estrada para passar o Natal com a minha madrinha. Uma viagem de 6 horas. Ana, imagina o susto. Após 4 horas de viagem, o meu celular tocou e o número na tela era do meu telefone fixo.
Como assim? Não tinha ninguém na minha casa. Atendi e adivinha quem era? O inferno. Ele arrombou a porta, começou a jogar as minhas roupas, as minhas fotos, maquiagens, até as cadeiras pela janela. Tudo cortado, rasgado e quebrado. Na mesma hora, fizemos um balão na rodovia e voltamos para a cidade em que morávamos. Chegando em casa, eu vi tudo aquilo. E que ódio! Mandei ele sumir, senão eu chamaria a polícia. Não é para ameaçar, é para chamar. Meu filho entrou para o quarto dele e fechou a porta, mas não tinha chave, então ele ficou segurando a porta com o corpo. O inferno colocou toda a força para abrir a porta do quarto do menino e abriu a testa dele, bateu na testa. Coloquei o inferno para fora e disse que eu ia chamar. Não ameaça, não, chama. Nem ônibus tinha mais, já era noite. Ele deve ter dormido nas ruas ou em um boteco e eu corri com a criança pro pronto atendimento do hospital. Ele levou 8 pontos na testa e numa parte da cabeça tem a cicatriz até hoje. Enfim, foi um belo Natal, né? A criança levando ponto na testa e em observação no pronto atendimento. Desde então, nunca mais falamos com o inferno. Graças a Deus. Agora era a Maledite, o meu filho e eu morando na minha casa. Maledite continuou com a sua seita e com o Maledito por mais uns 2 anos, mas acho que a distância foi fazendo ela voltar para a realidade. Começou a sair com as novas amigas que fez e foi se distanciando do Maledito. Fazia uns 4 anos que o Maledito tinha sido expulso da minha casa e a Maledite, meu filho e eu fomos para nossa cidade natal visitar os parentes. Lá estávamos na casa da minha tia, sentadas na mesa, Maledite, minha tia, minha prima e eu. A porta dos fundos que dava entrada para a cozinha estava aberta e eu vi uma sombra se aproximando da porta e vi a cara de todas que estavam sentadas à mesa. Logo percebi que era o Maledito. Eu só empurrei a cadeira para trás e fui para cima daquele safado até ele correr dali. Olha, eu fazia artes marciais desde os 12 anos. Isso aí, taca-lhe pau. E a partir daí parece que a Maledite começou a voltar ao normal. Um dia recebi uma carta na minha casa e era do Maledito. E ele dizia na carta assim, olha o absurdo, que ele se sentia atraído por mim e fez o que fez porque o meu pai incorporava nele. Ei, que horror! Meu pai podia ter todos os defeitos do mundo, mas sempre me tratou como um pai. Ele sabia respeitar as mulheres. Apesar de ter 3 noivas, elas sabiam umas das outras e aceitavam. Não era nada escondido, não tinha enganação ali. As 3 aceitavam e ele estava com as 3, né? Ele não mentia para elas. Como a história do... Como que era lá? O Jorge, né? Bom, vamos ver aqui. Continuando. Tá. Olha, cada coisa, gente. Bom, o tempo foi passando. Maledite arrumou um novo marido que está com ele até hoje. Ela comprou uma casa onde eles moram juntos. Ele é viúvo, os filhos dele são amigos da minha mãe e meus. Ele é um homem grosso, mas é respeitador e muito solícito. Se precisar dele, ele sempre está pronto para ajudar. Ela nunca mais foi nessa tal seita, se livrou de tudo que tinha sobre aquilo. Agora fiquei curiosa, que seita que é essa? Minha vida seguia, pediu divórcio, o inferno nunca apareceu e que nunca apareça, então o juiz assinou por ele. De todos os processos a respeito da pensão alimentícia, não deram em nada. Ele nunca pagou 1 mês de pensão para o meu filho. Foi preso uma vez por 90 dias e a Maria Catarina me enviou um e-mail dizendo que eu era uma safada ingrata, que era para mandar soltar ele, que ele estava sofrendo, tadinho, né? Nem respondi, mas torci para ele virar, é isso aí. Bom, por que eu o chamo de inferno? Ele ligou 3 vezes para minha casa depois que mandei ele embora e eu não falava com ele, somente o nosso filho.
Mas ele não perguntava nada sobre a vida do menino. Não perguntava da escola, das atividades que ele realizava, sobre a saúde dele. Meu filho tem uma doença renal, mas fazendo o tratamento certinho é como se ele não tivesse nada. Ainda bem. Bom, voltando ao inferno aqui, ele perguntava só de mim pro menino. Se eu falava com algum homem na internet, se eu saía, se eu colocava homem para dentro de casa, essas coisas. E após essas 3 vezes que o menino falou com o inferno, ele me disse que não queria mais falar com o pai dele. E eu disse, tudo bem, não precisa falar. Então, quando nós víamos que era um número desconhecido, nós não atendíamos o telefone. E um dia ele ligou e deixou uma mensagem. Ele deixou uma mensagem dizendo assim, atende, inferno! Então apelidamos ele de inferno. Nunca mais vimos o inferno, nem seus parentes podres. Só que a Maria Catarina não ia deixar isso assim. Afinal, eu devolvi o filho dela e era mais uma despesa que ela passou a ter. Ela achava que eu tinha que sustentá-lo. Em dezembro de 2013, estava trabalhando e comecei a passar mal. Vomitei e vim para casa. Esses vômitos começaram a ser frequentes e em 2014 comecei mais uma faculdade, nutrição, minha verdadeira paixão. Os meses foram passando e eu piorando. Passei da comida sólida para pastosa e seguia vomitando. Já estava perdendo muito peso. Passei para a dieta líquida e nem isso parava no meu estômago. Até que parei de comer. E sentia uma dor insuportável na lateral do abdômen. Eu pedia para morrer. Eu não sei se existe dor pior que essa. Nesse meio tempo, fui a 32 médicos. Gente, 32? E ninguém sabia o que eu tinha. Eu fazia transfusão de sangue 2 vezes na semana, pois nem os médicos sabiam como eu estava viva, de tão baixo que estavam as minhas hemácias e hematócritos, e os leucócitos estavam na lua de tão alto. Eu tomava morfina injetável todos os dias, e isso não diminuía a dor. Então parei com a morfina, e nessa época era só água e transfusão. Fui para um hospital particular de Porto Alegre em março de 2015 e me internaram. Me colocaram na nutrição parental exclusiva. Fiz todos os exames que vocês possam imaginar. Nutrição parental é aquela que vai direto pro estômago. Passa uma cânula, catéter, não sei, uma cânulazinha assim. Fiz todos os exames que vocês possam imaginar. A junta médica de 8 especialistas que estavam tratando o meu caso chegaram à conclusão que eu estava com leucemia grau 4, ou seja, terminal. Eu estava pesando 26 quilos na época. Gente, 26 quilos é o peso do Vitório. Continuava estudando nutrição, em exercício domiciliar. Acompanhava as aulas e fazia os trabalhos pela internet. Como eu gostava muito de ler, eu vi num livro de nutrição a doença de Crohn, atípica, e falei, é isso que eu tenho. Disse para os médicos me darem alta e eles falaram que eu ia morrer. Respondi que eles também iriam morrer, afinal todo mundo morre. E eu sabia que eu não tinha leucemia, pois vi o exame da medula óssea e nada indicava leucemia. Por fim, eles me deram alta. Tive que assinar uma papelada para essa alta. Cheguei na minha casa, procurei um grupo de doença de Crohn e perguntei se tinha alguém do Sul para me indicar um médico especialista na doença. Me responderam e me deram o nome e telefone de uma médica de Porto Alegre. Marquei com a médica uma consulta. Já ia me esquecendo aqui, mas eu nunca me queixei das dores e de não poder comer, de ter que ser carregada porque com 26 quilos eu não conseguia caminhar muito, só alguns passos. E eu tinha uma gata que eu amava e ela sabia quando eu estava com dor e deitava do meu lado, a minha protetora e amiga de toda hora. Bom, quando fui na médica especialista, ela disse, guria, se tu não tivesse pedido alta, tu estaria morta. Fiz mais alguns exames e comecei o tratamento caríssimo.
Maledite, conheci uma senhorinha de quase 90 anos, muito festeira e querida. Ela tem um terreiro de umbanda. E na época que eu saí do hospital, eu fui no terreiro. E ela, incorporada, me disse que era um trabalho forte, de morte mesmo, vingança da Maria Catarina, ex-sogra. Então comecei a ir no terreiro uma vez por semana para me livrar do trabalho da Maria Catarina. Aos poucos eu fui melhorando e ganhando peso. Bom, Maria Catarina conseguiu o que queria, pois a minha doença é autoimune, não tem cura e tenho que tomar imunossupressores para o resto da vida. Meu corpo passou a rejeitar o intestino, então eu tomo remédios de transplantado para que o corpo não ataque o intestino. Costumo ter uns 4 episódios por ano dessa doença, mas para quem passou anos com ela ativa todos os dias, eu estou muito bem. Sobre a minha gatinha Mel, quando comecei a melhorar, ela adoeceu. Foi no veterinário e estava com câncer em vários órgãos. Só de pensar eu já começo a chorar. Ela me ajudou e pegou as pragas da Maria Catarina para ela. Quando ela nos deixou, eu a via o dia inteiro, deitada nas poltronas, sentia ela depois que ela faleceu, então, né? Quando ela nos deixou, eu a via o dia inteiro, deitada nas poltronas, sentia ela subindo na cama e não aguentei. Juntei minhas malas, peguei meu filho e nos mudamos para outro país. Voltamos para o Brasil, para nossa casa. Eu ainda sinto a gata aqui, mas já consigo lidar com a perda. Bombom, minha mãe de santo, amada com seus 90 anos, continua me tratando e continuei indo no terreiro até começar a pandemia. Já faz 1 ano que não vou me tratar com as entidades. Maria Catarina, não contente, fez um trabalho para que eu nunca tenha nada. Foi o que a entidade me disse. E agora, sem poder me tratar no terreiro, parece que está dando certo, pois nunca estive tão mal financeiramente como agora. Até por isso que me inspirei em vocês. Ok. Sou nutricionista agora, área da saúde, e sou do grupo de risco. Já que não posso ter imunidade para o meu corpo, não vou ver o meu intestino como se ele fosse algo estranho dentro de mim e as defesas atacar. Peraí. Já que não posso ter imunidade para o meu corpo, não ver meu intestino como se ele fosse... tá. Sou nutricionista agora, área da saúde, e sou do grupo de risco, já que não posso ter imunidade para o meu... tá. Entendi agora. Ela não pode ter imunidade, senão, se ela tiver, o corpo ataca o intestino. Bom, fora a falta de dinheiro também, eu tô feliz com a minha profissão, adoro ajudar os outros, pretendo fazer residência multidisciplinar, mas como é no hospital, somente terá concurso após a pandemia e também fazer concurso para perita criminal assim que sair o edital. De saúde eu tô bem, tenho meus episódios, mas passa após alguns dias. Meu filho está quase se formando e pretende fazer um MBA. É um menino maravilhoso que nunca deu trabalho. Essa é a minha história, Ana, resumida, mas tentei focar nos pontos principais. A vida costuma ser cruel comigo. Acho que fui alguém muito ruim na outra vida. Adoro vocês, muito obrigada por ter esse canal maravilhoso. Eu só durmo ouvindo os relatos. Beijos para você, para o Matheus, para as crianças e as lindas gatinhas. Muita saúde a todos, obrigada por ler o relato. Um beijo para você, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Tô vendo as fotos aqui. Algumas fotos. Opa. Ok. E, gente, aí de novo, o que te assusta, o que me assusta é o tanto de gente ruim que tem por aí.
né? O tanto de gente ruim que tem por aí. Tá louco. Mas, gente, se não dá esse estralo aí nela de procurar outro médico, de sair, tá vendo? Se você vai na opinião, isso que era uma junta médica de especialistas, gente, dando diagnóstico errado. Na verdade, eu não sabia o que era, podia falar que não sabia, então, né? Vai dar um diagnóstico de... Ai... Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.